Olá, eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a gente vai fazer uma live aula sobre TDAH, né? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Vou esperar aqui 1 minuto as pessoas irem entrando. Vai ser um prazer enorme fazer essa live. Estou um pouco ansiosa, assumo. Afinal, é um desafio, né? Falar de uma maneira teórica sobre o assunto, mas também trazendo as minhas vivências. Isso implica exposição e a gente sabe como às vezes pode ser difícil, né, aqui nessas redes sociais. A motivação para essa live são diversas, na verdade não é uma motivação. Várias perguntas chegam diariamente ali na caixinha do saque, né, querendo entender um pouco mais sobre TDAH, querendo enfim, uma explicação o que é isso, o que não é, e também tem uma motivação pessoal, né, de desmistificar o que não precisa ser tão complicado, o que não precisa ser tão complexo assim, né? Então, dito isso, vamos lá. Para quem é que é essa live? Primeiro de tudo, para os curiosos, né? Quem tiver com curiosidade sobre o tema, cá estaremos hoje e muito provavelmente amanhã também, né? Depois, psicólogos, né, estudantes de psicologia, psiquiatras também, familiares de pessoas com TDAH e pessoas com TDAH. Eu tentei montar a live de uma maneira, de uma aula que eu nunca tive. Então eu tentei mastigar o máximo possível o conteúdo para entregar de uma maneira didática e que seja útil. O meu desejo para hoje é que esse conhecimento adquirido hoje é que ele seja útil. Então, quem já conhece mais ou menos os esquemas das lives que eu faço, pega o papel e a caneta, porque eu acho que vamos precisar, né? Então, ainda antes da gente começar destrinchando a temática, eu também quero deixar muito claro que a live não é para ninguém se diagnosticar, não é, eu tenho isso e aquilo, então eu devo ter TDAH. Não, mas quem sabe que sirva de um estímulo para buscar a ajuda adequada, né? Para buscar o amparo que é necessário para a pessoa, né? E estou olhando aqui, estou falando e já olhando aqui os comentários. Muito obrigada, gente, pela presença, né? Então, o que é que eu vou utilizar nessa live hoje? Tem, é claro, uma vivência pessoal, tem, é claro, vários artigos lidos, enfim, mas o que eu vou utilizar vai ser basicamente o DSM-5, que é o nosso manual na psicologia e na psiquiatria, e também vou pegar o Barkley que é o Russell Barkley, que é a grande autoridade de TDAH na atualidade, para a gente poder dialogar com qualidade. Então não vai ser uma live baseada em achismos. Só meu marido acabou de me apontar aqui que eu tenho que fixar o tema da live. Então pera aí, eu vou só fixar aqui. Vocês sabem que eu sou meio assim com tecnologia, então pera lá. TDAH, fixar comentário. Pronto. Então, só não sei cadê minha água. Pera aí, 1 minutinho. Depois pego minha água, amor. Obrigada. Então, como é que a gente vai dividir esse conteúdo? Porque é muito, e por isso que eu não vou conseguir fazer em 1 hora, sinto muito. Eu vou dividir essa live em 7 tópicos. O primeiro tópico vai ser o que é o TDAH. Vamos apresentar o TDAH, então para quem é leigo, para quem não sabe, para quem só sabe por cima. Depois a gente vai dar características gerais, né, destrinchar o que é essa questão de atenção, de hiperatividade, o que é que tem aí por trás. Depois a gente vai para o desenvolvimento curso de viver com o transtorno, ou seja, a gente vai falar da vivência desse transtorno, né? Esses 3 tópicos eu pretendo abordar hoje. Se eu abordar em menos de 1 hora, o que eu acho difícil, eu pretendo encerrar aí. E aí amanhã, né, também no mesmo horário, 8h30 da noite, eu vou abordar outros 4 tópicos, que eu acho que são de interesse aí para muita gente, que é como se faz o diagnóstico, é por teste, é psiquiatra, é psicólogo, o que é que tem, né, que fazer. Vou abordar o tratamento, né, a questão da psicoterapia e das medicações. Vou dar dicas práticas, que eu acho que é isso também que muita gente está precisando. E, por fim, né, fazer uma conclusão e tirar mais dúvidas, né, de quem tiver dúvidas. Eu recebi várias na caixinha e tentei contemplar na fala já as dúvidas que eu recebi.
mas se surgir outras também não tem problema. Então vou dar meu golinho aqui da água, que a minha boca já tá seca, acho que do nervoso, né, de uma temática que é tão cara pra mim, e vamos começar. Bom, bora lá. Primeiro de tudo, o que é o TCC? Sim, se tiver alguma dúvida, vão mandando aí nos comentários. Eu vou tentar ficar olhando a cada tópico, né? Não sei se consigo ficar acompanhando o tempo inteiro, mas bora lá. Primeiro de tudo, o que é TDAH? Né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente vai falar de TDAH, eu não quis começar com os critérios diagnósticos e com preencher essas lacunas, então eu sou, eu não sou, porque não faz o menor sentido. Parece que tá na moda, né, dizer que tem TDAH, todo mundo acha que tem um primo que tem. Então tem muitos mitos envolvidos nessa questão do TDAH. Então eu prefiro que a gente gaste um tempo entendendo o que é, entendendo o que é que está envolvido, para poder então chegar numa conclusão de um diagnóstico correto, né, do que é. Tem gente que fala que isso é invenção, que não existe, que é coisa da indústria farmacêutica. É complicado, gente. A gente tem muita coisa para debater, né? Então, a primeira coisa que eu acho que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu vou ficar falando só TDAH para não ficar muito longo, né? É que gera essa confusão toda por causa do próprio nome. Quando alguém pensa em déficit de atenção, então as pessoas acham que é puramente um problema de atenção, o que não tem nada a ver. Se alguém chega no consultório de uma psicóloga, de um psiquiatra e diz, eu tenho um problema de atenção, devo ter TDAH, de jeito nenhum, não é por aí. Tem muitas outras coisas envolvidas e muitas coisas principais do que a atenção em si, né? Inclusive, se fala até a questão, assim, de mudar a nomenclatura. Eu já chego lá nessa possibilidade de que alguns cientistas eles já trabalham com a possibilidade de mudança dessa nomenclatura, porque confunde muita gente, né? Então, a primeira coisa que a gente vai saber é que não é um problema puramente de atenção. É um problema de função executiva, é um problema cerebral também, que a gente vai chegando lá. É como se fosse, gente, eu vou destrinchando aos pouquinhos, essa primeira parte é en passant, é um transtorno de autorregulação e que nessa autorregulação também cai a atenção, né? A atenção também há uma falta de autorregulação da atenção, como há uma falta de autorregulação das emoções, como a gente vai ver, do filtro do que a gente diz e de muitas outras coisas que a gente vai conversando, né? Então, por causa dessas outras características que a gente vai vendo, tem o Barkley, que é o que eu estou falando, e procurem autoridade máxima em TDAH, Russell Barkley, né? Só alguém pediu para eu... Mulher, eu não sei tirar os comentários agora, mas amanhã eu tento tirar. E eu acho bom, às vezes, ficar vendo interativo, darem um feedback por aqui, né? Então, assim... Como não é uma questão de atenção, mas é uma questão de regulação de função executiva, que vamos entender hoje o que é, né, função executiva e tal, e regulação, o Barkley ele até sugere que o nome seja mudado para um transtorno de desenvolvimento de autorregulação. Então não me espanta se nos próximos anos, na próxima década, o TDAH não exista mais, mas exista o transtorno de desenvolvimento de autorregulação, e a gente vai entender o porquê. Vamos entender, e isso eu já falei várias vezes ali na nossa caixinha do saque, que ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Não é algo que a pessoa vai adquirir na vida adulta. Não é algo que a pessoa nasceu sem e de repente ela virei TDAH por causa da educação dos meus pais, por causa do ambiente em que eu vivi. Não é por aí, né? Então, existe uma causa mesmo, né? Uma causa neurológica, ou seja, existe uma parte do cérebro da pessoa que ela é afetada, que normalmente é a parte frontal direita, e existe também uma causa genética, né? É um transtorno altamente herdável. Filhos de pais com TDAH, né, se preparem, há uma grande chance da pessoa também ter TDAH. Existem muitos estudos com irmãos gêmeos, a taxa é enorme, né? Então, a gente começa a ver, então não é a criação. Então não existe, aqui não tem, na França não tem TDAH. Pode ter em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura do mundo. É um problema do neurodesenvolvimento daquela criança. Possibilidade de não ser do neurodesenvolvimento. Se de repente aquela pessoa levou uma queda, teve uma lesão cerebral em uma parte específica do cérebro, aí talvez ela possa ter TDAH. Mas é algo que a gente não vamos contar com isso. E é tão assim, nas novas pesquisas, por exemplo,
de entender que é uma função mesmo, que é algo concreto, é palpável no cérebro da gente, que se estima, né, pelas últimas pesquisas, que até o desenvolvimento das funções executivas, vamos explicar o que são funções executivas, que elas estejam 30% atrasadas para a idade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa de 18 anos, que a gente espera que tenha um comportamento X, uma maneira de pensar X, normalmente ela pensa ela vai agir nessas funções executivas com um déficit de 30% da idade dela, ou seja, muitas vezes ela vai agir como uma pessoa de 12 anos, entende? Então isso causa tanto problema que vocês não podem imaginar, mas vão imaginar já já que a gente vai conversar. A prevalência do transtorno é muito mais em homens do que em mulheres, né? Mulheres não são tão diagnosticadas quanto homens. E estima-se, né, varia de estudo para estudo, que a população geral, né, que tem em torno de 2,5 a 4% dos adultos tenham TDAH. Então não é todo mundo que tem TDAH, não é simplesmente um problema de atenção, não é algo que a gente vai pegar na vida adulta. E acho interessante a gente falar ainda nessa introdução que não é um problema cognitivo, não é inteligência, né? Dizem que Einstein tinha TDAH, então não é sobre a pessoa ser burra, sobre a pessoa ser muito inteligente, isso não tem absolutamente nada a ver. Mas a gente vai chegar nos estereótipos também, né? Por que que algumas pessoas são taxadas às vezes de burra, ou às vezes, nossa, tem um hiperfoco. Vamos conseguir abordar isso aqui hoje, né? E por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, não se trabalha com a hipótese de cura. TDAH não tem cura. Existe sim uma pessoa lá nos Estados Unidos que diz que cura TDAH com ômega 3 e suplementos. Existe, gente, existe de tudo. Mas existem outros estudos, trocentos outros, que dizem que não, né? A ciência ela é sempre controversa, mas a gente sempre... E ela vai se modificando, né, com o tempo, mas a gente sempre vai pegar o melhor material, o mais respaldado e o mais validado para amparar a nossa reflexão. E se por um acaso surgir um outro tipo de pesquisa que diga outra coisa, vamos ter a humildade de mudar. Mas até hoje o TDAH é tido como algo que não tem cura. Mas não se desespere, não ter cura não quer dizer não ter tratamento, né? E é nessa parte que eu gosto muito de dar um exemplo. Sempre que eu estou conversando com alguém TDAH, vai fazer algum diagnóstico, né? Diz que é sobre vamos pensar num alcoolista, né? Todo mundo sabe que álcool não faz lá essas coisas todas de bem para a saúde de ninguém. Mas se eu tenho, por exemplo, um amigo meu que ele é alcoolista, ele sabe que é alcoolista e ele faz tratamento, é muito claro que durante o ano inteiro eu vou beber muito mais que ele, porque ele não vai beber, entende? Então, o fato de ter tratamento pode sim me deixar sem aquela sintomatologia, sem a dispersão, sem a hiperatividade, sem tantas outras coisas. Então, não ter cura não quer dizer não ter tratamento. Eu bebo mais que um colega alcoolista. Então, talvez, por causa de tratamento, talvez hoje eu seja mais organizada, mais objetiva e execute muito mais coisa que alguém que não tem o mesmo problema. Mas a trajetória até chegar aí é dura, foi muito chão, foi muita coisa que eu vou tentar, assim, na medida do possível, que tem à minha disposição, falar de algumas vivências que eu tive ao longo do caminho, né? E também, não é sobre preencher... Quando a gente for falar de diagnóstico amanhã, eu vou trazer bem esclarecidozinho, mas eu já quero adiantar. Diagnóstico de TDAH não é sobre dar check em todos os sintomas. Não é sobre dar check em uma escala. Não é isso. A gente vai falar. O TDAH, ele causa prejuízos reais. Prejuízos, não é eu não consigo ler. Não, são prejuízos reais em várias esferas da vida. Não é na esfera acadêmica. É na social, é na escola, é na acadêmica, é na família, é na sexualidade. São em tantas áreas que a gente vai tentar destrinchar para a pessoa entender e até para também ter um pouco de misericórdia e compaixão quando vocês, né, se vocês tiverem filho TDAH, para buscar ajuda adequada, para não ter medo do tratamento, não ter medo do que deve ser feito com alguém que tem um problema que não é culpa da pessoa, uma vez que ele é biológico, né? Então, vamos lá. Então, lembrando, o TDAH também, vamos pensar, a gente já viu que não é da check, ele é no espectro. O que é que eu quero dizer quando eu falo que ele é no espectro? Não é tenho, não é teste de gravidez.
Nesse espectro do TDAH, vão ter pessoas que têm um nível mais grave, outros mais moderados e outras pessoas mais leve. Vão ter pessoas que têm predominantemente um tipo de traço, mais desatento, mais a questão da desatenção. Outras pessoas vão ter mais predominante o tipo hiperativo e impulsivo. Vou chegar na impulsividade, porque a nomenclatura, como a gente viu desde o início, ela é um pouco complicada, até porque a impulsividade é um dos grandes problemas. E a gente só fala transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, vamos passando aqui logo para o nosso segundo tópico, né, que a gente combinou que seria o das características gerais, né, que é onde a gente vai destrinchar o que são esses traços de déficit de atenção e de hiperatividade. Mas alguém me dá um feedback se deu para entender nessa primeira parte, se ficou tudo claro. Se vocês puderem dar um feedback, eu vou dando continuidade aqui também. Então, para a gente entender e destrinchar essa parte do que é um déficit de atenção e o que é essa tal de hiperatividade e impulsividade, não adianta também eu chegar e ler para vocês uma lista de... Posso pegar aqui o DSM e ler para vocês a lista de sintomas. Obrigada, gente, pelo ok. Mas não adianta de nada. Isso não vai esclarecer absolutamente nada, vai deixar mais dúvidas. Tem pessoas que preenchem todos os critérios, no sentido de eu tenho esse sintoma, esse, e não tem TDAH. E tem pessoas, às vezes, que não preenchem todos os critérios e tem TDAH. Então, vamos entender. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, e que eu escutei, eu não sei se foi do próprio Barkley, eu não lembro já quem disse, é que o TDAH não é um problema qualitativo, ele é um problema quantitativo. Em que sentido? Os nossos problemas, a população geral tem. Todo mundo tem questão com a desatenção, todo mundo tem uma questão com a hiperatividade, com a impulsividade. Mas a gente tem quantidades exorbitantes em contextos diversos e que chegam a nos prejudicar. Então não é algo exclusivo do público TDAH, é algo que todos temos, mas quantitativamente temos mais a ponto de nos trazer prejuízos reais, né? E para a gente entender aqueles 3 traços que a gente falou, eu quero trazer muito claro para vocês que é um problema de baixa inibição, vamos pegar lá a caneta, autocontrole e de função executiva. São esses os nossos 3 problemas. Vou já chegar na parte que todo mundo conhece, mas é necessário a gente entender o que é uma baixa inibição, o que é um baixo autocontrole e o que é problema em função executiva. Eu peço perdão se tiver algum psiquiatra, algum neuro aqui, porque eu vou falar bem en passant sobre a definição de cada um, porque não interessa a todo mundo. Mas vamos pensar na baixa inibição, gente. É uma baixa inibição de certos comportamentos. É aquele tipo, quando eu vi, eu fiz. Quando eu vi, eu falei. A pessoa não tem um tempo antes do agir. Ela não consegue parar. Eu tô falando de um caso bem estereotipado, sem tratamento, tá? Pra depois dizer, mas você consegue. Tá, gente, eu faço 23 anos de terapia, faço tratamento, enfim, né? Estudo isso, mas vamos lá. Então, a pessoa tem uma extrema dificuldade, para não falar não consegue. Essa é a baixa inibição, de parar e agir. É o famoso quando eu vi, eu fiz. E nessa quando eu vi, eu fiz, vai ter ser comentários desagradáveis, vai às vezes afrontar uma autoridade, vai às vezes ter comportamentos que não deveria ter. O baixo autocontrole, ele é muito semelhante, às vezes para quem é leigo fica um pouquinho confuso, mas como é que eu quero aqui entre a gente falar sobre o baixo autocontrole? O baixo autocontrole já é um outro nível, mas também advém dessa baixa inibição. É quando eu sei, por exemplo, eu tenho ali uma pizza e eu tô de dieta, nunca, né? Mas digamos, e o impulso, eu posso comer ou não comer, e eu vou no impulso. Novamente, o parar para devo comer ou não devo, tá de acordo com o que eu escolhi ou não tá, ele é muito difícil. Então, o baixo autocontrole, ele é muito de uma pessoa, ele é muito de ter outra opção, mas ela vai no impulso. Ela é escrava do impulso. E aí, quem acompanha aqui há mais tempo vai entender, e mais tarde eu falo disso, se der tempo, como a disciplina é a liberdade. Como não ceder aos impulsos é a liberdade. Porque para alguém com TDAH, se ela cede a todos os impulsos, ela está cedendo o tempo inteiro. Então a vida dela é atropelada pelas demandas emergenciais e presentes o tempo inteiro. E sobre função executiva, que também é o grande problema, são esses 3 problemas que temos. Esqueçam a atenção e hiperatividade. Foque nesses 3. Baixa inibição, baixo autocontrole e problema em função executiva. Função executiva, também explicando de maneira geral aqui, é como se fosse a gestão de todos os nossos processos. Então é pela função, é como se fossem as ações autodirecionadas.
É o que me faz ter um planejamento, é o que me faz ter uma noção de tempo, é o que me faz ter uma execução de algo, uma resolução de problemas. E a função, mas é claro que para eu ter isso, uma noção de tempo, um planejamento adequado, eu tenho que ter uma inibição maior, um autocontrole maior. Então a pessoa com TDAH, ela tem um grande problema de função executiva. Por isso que se diz que não é um transtorno de atenção, como se diz no popular, né, quando a gente vai destrinchar, não é um transtorno cognitivo, não tem nada a ver, pessoas inteligentíssimas têm, mas é um problema de desempenho, de execução. É outro nível um TDAH realizar as coisas que pessoas neurotípicas, pessoas, vou falar aqui brincando, tá gente, entre as normais, conseguem. Demanda um esforço que vocês não imaginam, né? Então, em resumo, essas três, vou chegar na hiperatividade da atenção, tá? Mas essas três questões que são problemáticas pra gente, a inibição, o autocontrole e a função executiva, elas nos levam para um outro campo, que são 5 coisas muito complicadas, que vocês não vão encontrar facilmente, assim, tem o TDAH e a listinha de sintomas, e isso aqui, você tem que ler muito para entender isso aqui, mas eu resumi, tá? Como existem esses problemas nessas áreas, então o TDAH vai ter um problema grande de esperar, né? Não tem um problema de parar? Tem. Então ele é muito o quê? Evento-resposta, evento-resposta, evento-resposta. É muito reativo, né? Então o ambiente que ele tá vai melhorar ou acentuar muito os traços que ele tem, né? A nível de curiosidade, só também logo falar traços, falei traços, lembrei, abri esse parênteses. Existe uma diferença também de ter o transtorno e de ter traços. Qual é a diferença entre ter um transtorno e ter traço? A frequência e intensidade que eu apresento essa sintomatologia e as consequências dessa sintomatologia. Então, fechando parênteses, então, o primeiro problema dessa questão vai ser parar e ser muito reativo ao ambiente. Então, algumas pessoas vão conseguir ficar melhor em alguns ambientes, outros em outros. E daí vem um mito, quem já leu sobre o TDAH já deve ter ouvido falar sobre o hiperfoco, que é muito batido, tem hiperfoco, quem tem TDAH não tem foco para nada e depois tem foco para tudo. Às vezes no popular a gente até fala sobre hiperfoco, mas o que eu quero que se entenda é que não é um hiperfoco, é dificuldade de parar com o que se gosta. Então, por exemplo, se eu pego um livro para ler e eu estou gostando muito, evento-resposta, tá me dando um prazer na hora, e também tem uma questão de dopamina aí para quem é TDAH, depois a gente fala no momento adequado, eu vou ter muita dificuldade de parar aquilo ali. Já não sei quantas vezes, quando eu vi, era dia, e eu tava lendo e eu tinha que fazer outra coisa. Então o hiperfoco, ele não é uma habilidade, mágica, não, é dificuldade de parar com o que se gosta. Então, normalmente, quando é que vai ter hiperfoco? Com o que se gosta. Uma criança jogando videogame, não é evento-resposta? Então, ela está lá jogando, é interativo, tem prazer, tem dinâmica. Ela vai lá e continua e não consegue parar. Né? Algo que ela está pensando, planejando uma viagem, ela não consegue parar facilmente. Conseguir, consegue. Eu estou falando aqui sempre gente de uma parte, né, sem tratamento, sem ajuda. Então, isso é o hiperfoco, é não saber parar. Não é habilidade mágica, né? E aí, como a gente tem esse problema de não saber parar, se vem um segundo problema. Qual é esse segundo problema? Para pensar. Sempre que a gente vai tomar alguma decisão, a gente acaba que de maneira meio que inconsciente, a gente consulta o nosso arquivo pessoal. Eu já passei por essa situação, eu não passei, isso aqui vai dar bom ou não vai. A gente vai olhar para o passado para tomar uma decisão no presente. Mas o TDAH não tem uma baixa inibição, um baixo autocontrole, então ele não olha para o passado. Ele é evento-consequência. Então ele tem a dificuldade de olhar para o passado para tomar as decisões no presente. Então ele acaba sendo muito impulsivo. Depois que a coisa acontece, eu já fiz esse erro 10 vezes. Eu já falei isso aqui outra vez, eu não acredito que eu cometi a mesma coisa. Cometeu, porque você tem uma falha, né, que é neurológica, em que você tem dificuldade de olhar o passado. E aí vem também um outro problema. O terceiro. Vocês já devem ter visto várias vezes, né, que muitos historiadores, por exemplo, o Leandro Carnal, que todo mundo conhece aqui, né, que é chamado historiadores, ou seja, eles estudam o passado, mas eles são chamados na mídia para falar sobre as previsões para o próximo ano, no que é que vai dar a economia, qual é o futuro da nossa sociedade. Por que um historiador que estuda o passado, ele vai dar suas opiniões sobre o futuro? Porque é com base nesse arquivo do passado que a gente vai ter um planejamento para o futuro.
Então, o TDAH, ele tem uma extrema dificuldade de olhar o futuro. E aí vem uma série de complicações que a gente vai conversar, em que o futuro ele fica sendo negligenciado. E as pessoas se metem em várias roubadas, mas várias, espero compartilhar algumas aqui, em que, por conta de uma coisa boba, de uma baixa inibição, de um baixo autocontrole, ela não conseguiu olhar o passado dela, ela fez uma besteira no presente e o futuro dela está prejudicado. E é prejudicado mesmo. Não é simplesmente, não consegui ler esse livro. Eu fico assim quando alguém chegar, mas eu não consigo terminar de ler. Gente, isso não é TDAH, sabe? Há um peso nesse diagnóstico que vocês não imaginam. Então vamos para a quarta consequência disso que a gente está falando. Muitas das coisas que a gente tem, né, das nossas ações, a gente faz com base em um diálogo interno. Né? A gente tem uma conversa consigo. Vale a pena, não vale? Será que isso aqui é o melhor para mim? É um diálogo interno, que é isso que a terapia cognitivo-comportamental busca muito. Um diálogo interno de qualidade. Treinar a pessoa para ter esse diálogo interno de qualidade. Mas, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de parar, eu não olho muito o passado, então nem vejo o futuro, vocês acham que esse diálogo interno vai ser de qualidade? Não. O diálogo interno de alguém com TDAH tende a ser muito pobre. É algo que ele vai ter que treinar. Não é algo natural, não é algo que venha, é algo que ele vai ter que adquirir. Tá? O que não acontece com outras pessoas, né? E aí vamos no quinto problema. Só beber uma aguinha, gente, que eu já tô com sede de novo. Vamos para um quinto problema diante disso tudo, e eu tô tentando dar base para ninguém sair só dando check em teste de internet, tá? Que é, se eu não tenho um diálogo interno, como é que fica a minha motivação? Vamos lá, pense aí quem não tem TDAH. Como é que vocês fazem para se convencer para ir para uma academia às 5h30 da manhã quando vocês não querem? Vocês conversam com vocês, né? Vocês, não, mas bora lá, vai valer a pena. Tu é doido, vamos lá. Você já faltou da vez passada, então vai de novo. Como é que fica alguém com TDAH que tem essa dificuldade não tratada? Não tem. A motivação, ela é muito ligada à emoção, e a emoção é muito ligada aos nossos pensamentos. Se você fechar o olho agora e pensar em uma cena belíssima, pensando aqui nas minhas férias, eu vou rir. Se eu fechar os olhos e ficar pensando, tendo um diálogo muito ruim, revivendo algo ruim, eu vou trancar a cara. Então, como eu não tenho, né, o TDAH sem tratamento, não tem essa qualidade de diálogo interno, a motivação dele vai ser extremamente ruim. Então, são pessoas que procrastinam, e a gente vai chegar lá porque não tem aquele sangue no olho de fazer as coisas, sabe? Mesmo é mais difícil, ela fica muito dependente do ambiente para poder se motivar. Mas quando eu entendo qual é o meu tipo de motivação, quando eu tenho a humildade de entender que a minha motivação não é interna, e não é interna porque eu não tenho um diálogo interno de qualidade, porque eu não olho o futuro com clareza com outras pessoas, eu não olho o passado com clareza, porque eu sou presente, evento presente, ação, reação. Quando eu entendo isso, entenda isso, psicólogo, mãe de TDAH, esposa, quem for, eu vou ter a humildade de entender que eu vou precisar de recursos externos. Recursos externos, várias ferramentas. Eu vou às vezes para uma academia porque eu vou com uma colega, porque eu vou ter um personal. Eu vou entender que é sim uma questão de uma deficiência, mas que pode ser sanada, né? Então, acho que ficou claro também, se puderem dar só um okzinho, né? Eu acho que ficou claro essa base para a gente destrinchar, então, os três, o tal da déficit de atenção, hiperatividade / impulsividade, né? Então, antes da gente começar, eu também quero deixar claro, todos os TDAHs, obrigada, gente, pelo ok, todos os TDAHs, eles têm a tríade de sintomas. Desatenção, hiperatividade, que a gente vai destrinchar também, e impulsividade. Todos têm os três. Porém, algumas pessoas são predominantes mais em um traço, outras mais em outro. E algumas têm os dois muito fortes, né? Mas temos os três. Então, o que é... Vamos começar pela desatenção, que é o que confunde mais pessoas. Eu sou doida que essa nomenclatura do TDAH mude, que vire logo transtorno de desenvolvimento, de autorregulação, para parar essa confusão, né? Então, o transtorno, a desatenção, e aí até na edição passada do DSM vinha como transtorno de déficit de distúrbio de atenção, não, distúrbio de déficit de atenção, se não me engano, né? Que era... Ele é aquela coisa bem clássica mesmo, né? Da pessoa devagar nas tarefas, da pessoa não ter uma persistência.
da pessoa não conseguir manter um foco, né, de se desorganizar. Então, com isso, deixa muitos problemas. Ela não vai ser detalhista, ela vai deixar passar besteira, ela vai cometer erros bobos, vai trocar uma letra pela outra, vai dar um monte de errinho totalmente evitável que todos temos. Lembra que não é qualitativo, todos temos, mas a quantidade que uma pessoa com TDAH tem é enorme. E de tanto ter esses mesmos errinhos de desatenção, vai esquecer a data de aniversário, não vai lembrar de datas especiais, não vai lembrar que marcou uma coisa, sempre lembrando TDAH sem tratamento, tá, gente, que eu tô falando? Isso vai gerar uma série de consequências, que depois a gente também vai conversar com mais calma, mas essa pessoa vai sofrer certos estigmas, como se ela fosse burra, como se ela não se importasse. Uma pessoa casada com alguém TDAH que tem a desatenção muito forte, não tratada, ela facilmente se acha desamada. Não tem nada a ver. Ela facilmente, poxa, eu te pedi isso, tu não faz, tu não tem consideração. Não tem nada a ver. Mas ela passa por muitos problemas por causa disso, né? Ela perde óculos, óculos, gente, eu acho que eu tenho uns 12. Deixava 2 no consultório, um no escritório em casa, um no carro, porque eu sempre vou perder um óculos. Então eu vou ter óculos, eu comecei a quer saber, eu vou ter óculos em todo canto. Eu também faço um autodepreciativo, que tem muita coisa aqui pra gente compartilhar dessa parte, né? Normalmente as meninas que têm traço de desatenção, os meninos não apresentam tanto, mais presente nas meninas, e esse tipo de traço, ele é menos diagnosticado. Por quê? Porque se eu tô só aqui, eu tô me prejudicando, né? Não tô tendo atenção, não tô fazendo as coisas, tô errando besteira na prova, enfim, eu tô me lascando. Mas eu não perturbo. Eu não perturbo o coleguinha, eu não perturbo a professora, eu não dou trabalho para minha mãe, só ali nas notas, né? Então, a pessoa normalmente não se busca tanta ajuda para quem tem esse traço mais forte. Muitas pessoas com TDAH com predominância em desatenção, elas vão ser diagnosticadas na vida adulta, porque quando era criança não deu tanto trabalho assim. Já a hiperatividade, que é a minha amiga do coração, é uma atividade motora excessiva, é o estereótipo da criança danada, né, que não para quieta. Eu tenho uma professora que eu gosto muito, foi minha professora na primeira série, Marília, não sei se está aqui, mas ela me acompanha. Ela sempre brinca dizendo que eu fui alfabetizada em uma perna da cadeira, de ficar rodando, não parava. E isso perturba muito, isso cansa os outros. Então, uma criança que ela perturba pais, né? E ela vai ser taxada de muitas coisas. Vamos dizer que essa menina é o cão, que não presta, que ela vai receber mais castigos. E ela nem vai entender por que está sendo castigada. Ela nem vai entender o mal que fez. Ela não vai entender que ela estava perturbando o ambiente. Não é intencional. É um problema, né? Mas a gente também vai voltar nela, né? E essa hiperatividade, quando a gente é adulto, ela tende a diminuir. Porém, vem um outro traço, que é o que a gente chama mais de inquietude, né? É como se fosse essa hiperatividade internalizada. Então dá um alvoroço, uma impaciência. Tem gente que define como uma angústia e não tem nome. Tem gente que confunde com ansiedade. Tem muita gente que está sendo tratada com ansiedade quando elas têm TDAH, né? Vem aquela onda de mal-estar e um tédio. Então, na vida adulta, a hiperatividade motora, ela cessa mais, mas essa inquietude vem. E por fim, vamos também ver o outro traço, né? Que é eu acho que não vai dar nem tempo de falar o que eu planejei para hoje, para vocês verem a noção de tempo, né? Que é a impulsividade. Gente, a impulsividade, né? Como a gente falou que era daquela questão da baixa inibição, a pessoa com TDAH, ela não consegue premeditar muito suas ações, ela é muito ação e reação, ela precisa de uma recompensa imediata. Então, se os pais, a gente vai falar disso na live de amanhã, hoje, depois de amanhã, não sei mais se eu vou conseguir terminar o conteúdo hoje, né? Os pais de uma criança com TDAH têm que entender que elas precisam de recompensas imediatas, né? A escola precisa entender, porque ela é muito impulsiva. Então, se ela faz algo, mas ela tem uma recompensa, ela tem algo concreto na hora, ela tende a repetir. Mas se ela faz algo que gerou esforço, mais que a média, já que ela tem um problema, né? E no final das contas ela recebe não é mais que sua obrigação, você acaba de destruir uma pessoa com TDAH. Não é por aí, né? E pessoas impulsivas, o que vai gerar normalmente esse traço de impulsividade? Rejeição. Porque ela vai falar sem pensar. Quando é criança, que ainda não tem muita noção das coisas, ela vai bater sem querer. Ela vai ter uma série de condutas que são mal interpretadas como ruindade,
né? Como não tá nem aí, como oposição. Então, isso é muito complicado e gera uma rejeição tremenda desde a infância, porque ela perturbou, sim, o ambiente, né? Ela não é santa, mas ela tem um problema, entende? Não estou negando que seja extremamente difícil lidar com criança TDAH. E aí eu trouxe pra gente, né, resumir tudo isso, 5 pontos em que, antes da gente pular para o próximo tópico, se dá tempo hoje, 5 pontos em que a pessoa com TDAH, ela vai ter dificuldade, o adulto, né? Vou pegar aqui na parte adulta. A partir disso que vocês já entenderam a inibição, autocontrole, função executiva, a partir disso que vocês já entenderam desatenção, não é que falta atenção, é que ela não é ação e reação, então ela tem uma atenção também. Mas eu tô aqui passando, eu vejo um livro, esse livro, e eu viajo aqui, esqueço o que eu tinha que fazer, né? Eu fico no que é reativo ao momento, né? Então, e a impulsividade. Então isso vai gerar grandes problemas, que eu espero dar tempo de ver no curso, né, do TDAH. No curso que eu digo, não vou lançar nenhum curso não, gente, se preocupem não vou vender nada. Mas no desenvolvimento, né, do transtorno, 5 pontos. Vamos lá no TDAH adulto. Primeiro, esses traços vão dar um baixo automanejo em relação ao tempo, planejamento e objetivos. Então, essa pessoa ela não vai ter uma boa gestão de tempo. Ela não pode confiar na cabecinha dela que, a live é 8h30. Vou ver 8h20, eu vou. Não, ela vai ter que colocar um alarme. Ela vai ter que ter essas ferramentas externas, né? Ela tem o que a gente chama de cegueira ou miopia temporal. Ela não consegue planejar bem. Então a pessoa diz, não, eu vou, vai dar tempo. Não vai dar tempo nunca. E ela tem que ter a humildade de entender que ela tem um problema que não vai dar tempo nunca do que ela está se planejando fazer, né? Então, por essa baixa noção de tempo, né, esse baixo automanejo do tempo, ela também procrastina muito. Ela acha, não, só vou ver rede social aqui. Mas esse só vou ver rede social aqui 10 minutinhos, vira 1 hora, tranquilo. Não é ação e reação, estou no prazer, eu continuo. É o hiperfoco, né? Um segundo problema que vai ter é um problema de baixa auto-organização, né? E resolução de problemas e o que a gente chama de memória operacional. Depois eu destrincho com calma, vou correr por causa do tempo. É como se a pessoa ela não conseguisse se organizar direito, às vezes nem na fala. Então, às vezes uma pessoa que... Isso é muito comum em clínica. A pessoa procura psicólogo para tratar a ansiedade, a depressão dela, nem é TDAH, e ela não consegue falar sobre o mal-estar dela. Ela se perde nas palavras, ela está falando de uma coisa, depois ela vai falar do outro, ela perde o ponto principal da fala. É uma baixa auto-organização, né? Um terceiro ponto que vai ter, que diz muito daquilo de inibição que a gente conversou, é uma baixa autodisciplina. Claro, a gente não viu que não tem motivação, não tem diálogo interno, então não tem motivação. A disciplina vai para onde? Vai lá para baixo. Ela vai, então, mudar os planos de última hora. Ela vai... Essa baixa autodisciplina também vai fazer com que ela não tenha uma disciplina mesmo da regulação das suas emoções. Então, ela é uma pessoa que às vezes vai se zangar muito rápido, que vai, né, ser muito reativa. E por aí vai. Vou correr. E também vai ter muita dificuldade de seguir regras. É muito desafiador para um TDAH seguir regras, principalmente as que ele não entende. Tipo, não tem sentido. Então, ele tem muita dificuldade. Um quarto ponto seria a baixa automotivação, né? Que eu vou correr aqui por causa do tempo, que é essa questão de, como não tem motivação para o que não gosta, então vai procurando atalhos, vai fazendo do jeito que dá, fica muito entediado. Se não tem um ambiente adequado, a pessoa... ela não vai render, ela vai procurar, ela vai dar uma maneira de sair, isso ela vai ser taxada de preguiçosa, de desmotivada, de um monte de coisa aí. Tem 300 estigmas para quem é TDAH. Então essa pessoa ela vai precisar sempre da gratificação, que a gente também vai falar com calma depois, de uma supervisão, porque a autodisciplina dela é muito baixa. Então se eu sei que a minha autodisciplina é baixa, o que é que eu vou fazer, sei lá, no exercício físico? Eu vou ter um personal, eu vou ter uma assessoria de corrida, eu vou sempre vincular com quem talvez me supervisione, porque por eu mesma, talvez não dê muito certo não, né? E um quinto problema que isso gera é uma baixa autoativação, uma baixa, aquela questão da prontidão, a pessoa não tem muito, ela fica dispersa, ela não persiste, ela tem dificuldade de permanecer alerta em situações tediosas, isso é bem complicado e gera muitos problemas mesmo na vida adulta e nas diversas áreas, né? É até curioso, não ia nem falar disso, mas vou correr aqui,
que, pelo que vocês viram, né, a gente vai entrar no plano agora do desenvolvimento do transtorno, mas vocês viram como não tem nada a ver com aquela imagem do TDAH, déficit de atenção, eu tô no mundo da lua, eu só tô lá, eu sou lenta, não tem nada a ver. Por isso que se busca hoje, até mesmo, talvez até na próxima edição do DSM, não sei, que destrinche o TDAH em outra parte, porque tem um tipo de pessoa que está sendo classificada como TDAH que não preenche 100% desses critérios, que são as pessoas que se chamam com tempo cognitivo lento. É um outro tipo de traço, é esse estereótipo do mundo da lua, né? Mas que às vezes não tem uma impulsividade, que não tem uma baixa inibição. O TDAH, vocês vão lembrar daquilo, baixa inibição, baixo autocontrole e função executiva. São esses três, né, a base do que a gente vai conversar. Bom, vamos então para a parte do desenvolvimento, vou tentar falar em 20 minutos, meu Deus, e das consequências funcionais, né, do que isso causa na gente, né. O diagnóstico ele é muito difícil de se dar antes dos 5 anos, por diversos fatores. É uma criança, tem comportamentos atípicos, né? Ela não tem um relato mesmo do que ela passa, do que ela sente, quais são as dificuldades. Então, é muito complicado, mas os sintomas sempre se apresentam ali antes dos 12 anos, né? Mas, normalmente, os sintomas eles vão se apresentar, a pessoa pode ter desde sempre, mas eles costumam se apresentar ali no ensino fundamental. Não podem se apresentar até mesmo, apesar da pessoa sempre ter tido, mas não ter tido problemas por causa dele, no ensino médio, no início da faculdade, ou seja, quando o grau de complexidade aumenta, quando o grau de coisas que não é do interesse dele aumenta, quando ele não recebe as gratificações adequadas. Então, algumas pessoas elas são diagnosticadas na vida adulta, mas elas já tinham o transtorno, só não eram diagnosticados, né? Como a gente falou naquela hora, a hiperatividade ela tende a baixar na vida adulta, mas a impulsividade tende a permanecer. E aí, quem leu da Lama Nascimento sabe de um episódio impulsivo, que foi onde eu bati o martelo que não dá pra mim ser impulsiva, né? Continuar sendo impulsiva sem tratar isso, que tinham, enfim, morava em outra cidade, emprego e tudo mais, deixei tudo, casei com uma pessoa que namorava à distância há 4 meses. Sim, é esse tipo de prejuízo que alguém com TDAH se dá, né? Entre tantos outros, que eu tenho uma lista enorme que eu espero poder compartilhar aqui no humor autodepreciativo, né? Então, como ele tem esses traços, ele vai ter uma série de problemas, né? Vai ser estigmatizado de várias questões, de preguiçoso, de ruim, a criança danada, né? De irresponsável, de desleixado, de acomodado, muito comum também escutar essas palavras, né, para a pessoa do TDAH. E ele cresce com a autoestima dilacerada. Uma pessoa com TDAH não é uma pessoa que não consegue ler o livro da faculdade. Muitas vezes é uma pessoa que ela está com a autoestima dilacerada por tantos estigmas que ela recebeu ao longo da vida e que ela tende a acreditar porque ela nunca soube que o que ela tinha era um problema, como quem tem diabetes tem um problema e tem uma solução, né? Não tem cura, mas tem solução, tratamento. Quem tem TDAH tem um problema e também tem um tratamento, uma solução, né? Esses prejuízos que eu vou correr pra gente contemplar, eles vão ser em diversas áreas da vida. Diversas, não é em uma. Então, por exemplo, compras. Pessoas que não estão em tratamento, elas podem ter compras impulsivas, gastar mais do que tem, emprestar dinheiro, isso é muito comum, vai emprestando, nem calcula quanto tem o que não tem. Quando a gente for dar as dicas na próxima live, né, falar também um pouquinho dessa questão da administração do dinheiro e como eu faço, né? Mas já vou logo adiantando, meu dinheiro chegou corretora. Nunca tive problemas com dívidas, mas também tem uma situação engraçada que eu vou deixar para contar depois, né? A pessoa, como ela é impulsiva, ela não tem aquela... Lembra do não olha o passado, não olha a consequência futura, é muito presente, né? Ela pode ter um comportamento sexual inadequado, então ela pode trair com mais facilidade. Gravidez precoce em TDAH, eu devia ter pego essa estatística, mas eu posso tentar trazer amanhã, é muito mais alto o número de gravidez precoce, não planejada em pessoas com TDAH do que em pessoas, né, que não têm TDAH. A questão de não conseguir, eu não posso xingar, eu não posso, isso é difícil demais. Então ela tende a xingar, falar o que não deve, isso vai causar problemas, vai causar rejeição social, né? Os relacionamentos, acho que é do Barkley também essa, que uma pesquisa que os relacionamentos em pessoas com TDAH não tratados, elas tendem a ser 4 a 5 vezes pior do que a média das pessoas, porque elas estão sempre com problema, ela é interpretada como se não amasse, ou ela fala demais na hora de uma briga, ela fala, xinguei, eu não devia ter xingado,
e por aí vai, né? A questão isso causa também muitos problemas acadêmicos, né? Da pessoa não ter a nota adequada. Você sabe que a pessoa é inteligente e ela não tem uma nota que deveria ter. Isso às vezes é muito complicado, porque algumas pessoas, sei lá, estudaram em escolinha de bairro, estudaram no interior, então nunca tiveram problema com isso. Mas quando chegam numa realidade mais complexa, de uma faculdade ou de uma escola que exija mais, elas ficam num tilt, mas eu não era inteligente, agora eu sou burra, porque a complexidade aumentou e elas não conseguiram executar as tarefas que eram demandadas. Uma tarefa que não demande muito, elas vão lá facilmente, né? Então, também tem uma maior probabilidade de desemprego para quem é TDAH, tem várias pesquisas em relação a isso, né? Os conflitos interpessoais a gente já falou, uma tendência a vícios muito maior, né? Problema com drogas, com álcool, direção perigosa, né? Quem é TDAH tende a dirigir muito rápido. Tem várias pesquisas sobre as multas com pessoas com TDAH. Elas têm muito mais multas do que as outras pessoas. Né? Ação e reação, estou aqui, eu passo por cima. Quando eu vi, eu passei um sinal vermelho. Quando eu vi, vai dar tempo de fazer essa ultrapassagem. Não dá, e bate o carro, né? Então, essa série de questões também leva a pessoa, principalmente na infância, se ela não receber o tratamento adequado, ela acaba tendo uma série de transtornos de conduta. Esses transtornos de conduta, desde usar drogas, a roubos, a várias coisas muito complicadas que poderiam ser facilmente sanadas se houvesse informação adequada na nossa sociedade e nas escolas. Eu acho que falta muito as escolas entenderem. Só dão atenção para quem está lá pinotando, né? Mas para as outras partes não, né? Também o número de prisões em pessoas com TDAH é mais alto, gente. Elas se metem em cada uma. Eu já não me meti nessa gravidade, mas já me meti em cada uma na vida, que eu espero que dê tempo de falar, né? São pessoas que são mais propensas a terem lesões no corpo, quebrar um osso, fazer alguma coisa. São mais propensos a terem obesidade, porque lembra que é muita ação e reação e não consegue refletir muito lá no passado e tal, e nem no futuro, se é o corpo que eu quero ou não. Então essa pessoa ela tende a... Comida não dá prazer? Não é ação e reação? Faço algo, já tenho aqui o resultado? Então elas tendem a comer às vezes mais do que deveriam. Então existe uma tendência à obesidade ou muitas vezes do traço de desatenção vai para outro oposto. A pessoa esquece de comer. Ela esquece que está com fome. Ela até tem fome. Ela tem às vezes uma crise de hipoglicemia. Eu não lembrei. Ela acorda já tão atrasada que ela não faz o café e ela vai trabalhar. E quando ela chega lá, lembra que ela vai se dispersando pelas coisas no meio do caminho? Ela até lembra, vai no caminho pensando, eu tenho que comer, chegar lá eu vou lanchar, chegar no trabalho eu vou lanchar. Mas chegou lá e encontrou fulano, aí começa a conversar com fulano. E nisso a pessoa vai conversando e quando vê da 4 da tarde não comeu e tem uma crise de hipoglicemia. Isso é muito comum, né? Estamos nos encaminhando aqui para o final. Tem alguma dúvida, gente, até agora? Deu para entender por enquanto? Dá um okzinho. Lendo os comentários, achando uma graça aqui. Bom, não sei se vocês estão estando no mesmo ritmo que eu pedi para dar um ok, mas vou então continuar. Então, como vocês viram que hoje, né, era mais essa apresentação. Obrigada, gente, pelo ok. Obrigada. Tentei falar muito rápido para dar tempo de falar tudo, né? Que a minha noção de tempo não é das melhores, como vocês agora sabem, né? Até fato curioso, eu partilhar mesmo, mas já vou compartilhar agora essa parte. Na clínica, a gente tem todo psicólogo costuma fazer 50 minutos. Eu sempre tento fazer 1 hora. E na clínica, quando era consultório físico, hoje em dia eu só atendo online, todo mundo lá eu já avisava, ó, tem um relógio do lado direito da pessoa, do lado esquerdo da pessoa e um no meu pulso. Porque em algum momento eu vou olhar. Isso sou eu me protegendo de mim, sabendo que a minha noção de tempo, ela é deficitária, né? Então, diante de todo esse quadro que a gente viu, né, lembra lá da baixa inibição, autocontrole, impulsividade, né, levando a quadros de desatenção, de hiperatividade e impulsividade, levando a quadro de rejeição social, de problemas no relacionamento, de traições, muitas vezes, de conflitos interpessoais, conflitos familiares, estigmas, burra, acomodada, preguiçosa, porque também dá um nó na cabeça de quem convive. Imagina só a mãe, eu fico pensando lá eu gosto muito da expressão pobre véia, tá, gente? Não sei, tem gente de outros estados aqui, então não sei se vou interpretar bem, mas eu brinco muito, pobre véia. Pobre véia da minha mãe, que me via totalmente dispersa para estudar o que eu não queria, mas eu sempre gostei de ler.
E para o que eu queria ler, passava horas, horas. Isso não é hiperfoco, isso é não saber parar o que eu gosto, entende? Então o que é que dá a impressão para o adulto? Ah, ele não tem problema de atenção nenhuma não, isso é um vagabundo. Você matou. E a criança, ela vai crescer achando, não, eu devo ser vagabundo assim, porque eu não tenho um problema de atenção. Porque quando eu gosto, eu consigo focar. Então, ela cresce com um autoconceito muito complicado. A autoestima de pessoas com TDAH é algo assim a ser estudado, do tanto de mazela que já se deu na vida, do tanto de palavras que recebeu na vida. Não é para agora chegar e culpabilizar os adultos, ah, poxa, isso era culpa deles e tal. Eles também não sabiam que você tinha um transtorno. O problema é quando a pessoa sabe que tem um transtorno e não cuida, não trata. Aí é a responsabilidade da pessoa, né? E bom, então, diante desse quadro enorme, caminhando aqui para o final, vai acontecer o que também, né? Isso a gente nem chegou no diagnóstico, vai ser amanhã, tá? Mas o que vai, qual é a tendência a acontecer com pessoas com TDAH, além dessas que eu falei, feito uma metralhadora, né, para dar tempo de tudo, mas se vocês tiverem até mais exemplos que quiserem dar nos comentários, fiquem à vontade. Qual é a tendência? A tendência é que a pessoa que tem TDAH, normalmente quando ela vai buscar uma ajuda, ela já tem comorbidade com outros transtornos. Segundo o Russell Barkley, 80% das pessoas diagnosticadas com TDAH já tiveram algum transtorno de ansiedade, ou um transtorno de conduta, ou problemas com vício. Então, a pessoa ela se acha um lixo, porque ela vai encontrar nesses nomes, ela não vai entender como é que eu presto atenção em certas coisas e outras coisas eu não presto. Ela não vai entender que no ambiente em que ela é gratificada, em que é na hora que ela recebe o feedback, ela fica muito bem, mas que quando esse feedback é muito longe ou quando a atividade é muito entediante, ela não tem recursos para lidar. Ela não vai entender, ela vai se achar uma pessoa má porque ela xinga sem querer, que ela grita sem querer. Ela vai ter tantos problemas que vão causar esse tipo de comorbidade. E uma que é muito comum, e aí essa vai mais para quem é pai, né, de crianças com TDAH, que é a questão do transtorno de oposição desafiante, o famoso TOD, né? Muitas crianças, elas, até alguns estudiosos, eles falam que um é derivado do outro, né? Que o TOD ele é diretamente derivado do TDAH, como se toda criança com TOD tivesse TDAH. Porque nesse transtorno em que a criança desafia, em que ela peita, em que ela fala, em que ela desobedece, às vezes é uma má interpretação de um transtorno de TDAH, porque ela realmente tem uma série de condutas inadequadas. E isso, ela é punida da maneira inadequada. Vou tentar falar muito bem nas dicas, mas aproveitando logo que eu já trouxe esse caso, sabe um castigo muito bobo que um pai pode dar para um filho TDAH? Ficar parado. Falar, você não fez nada não, pois agora você vai ficar parado aqui. Aquilo ali vai fazer com que ele aumente, né, o nível de hiperatividade dele, o nível de impulsividade dele, o nível de raiva. Se ele está com raiva, ele vai fazer o quê? Ele vai ser reativo. Se você deixou ele com mais raiva, ele vai ser reativo. Lembra que ele não tem inibição adequada, nem autocontrole adequado, o que é que ele vai fazer? Ele no castigo, ele vai lhe afrontar. Então, às vezes, até um castigo para uma pessoa com TDAH, ele pode ser adaptado. Você está de castigo, você vai limpar a casa toda. Você vai lá fazer o que você quiser. Você vai limpar o quarto, você vai fazer isso aqui, aquilo ali. Entende? Então, há uma série de adaptações que precisam ser vistas para as pessoas poderem conviver com TDAH. Porque não dá mais para a gente pensar que TDAH é simplesmente não estou conseguindo ler meu livro da faculdade. Isso é quase uma afronta com quem passou com tantos problemas em tantas esferas da vida. Não há uma esfera da vida praticamente em que a pessoa com TDAH não teve algum prejuízo por causa da sua baixa inibição, baixo autocontrole e problemas profundos em funções executivas. Mas lembrando, como a gente disse no início, não quer dizer que não tenha tratamento. Como, né, colocado, eu bebo menos do que o meu colega alcoolista bebe menos que eu. Talvez eu seja muito mais organizada, muito mais planejada e consiga fazer muito mais coisas do que a maioria das pessoas que estejam aqui. Mas porque teve humildade, né, de procurar ajuda, de procurar tratamento adequado. Né? Durante muitos anos, isso eu vou introduzir na próxima, mas vou correr aqui no tempo, eu não tive um diagnóstico de TDAH. Ele era disperso, era um problema. Tipo, que problema? Essa menina tem um problema. E problema do tipo, por exemplo, lembra que a gente falou que fica no foco ali, que não consegue parar? E a minha mãe às vezes me chamava e eu não escutava, porque eu estava no foco do que eu estava fazendo. Eu atendendo, eu fico no foco aqui, pode cair o mundo, eu não estou nem aí.
E ela me levou até para fazer aqueles testes de audiometria para saber se eu era surda, porque ela ficava com medo de brigar comigo, mas eu podia ser surda, mas ela achava estranho, que às vezes eu escutava, às vezes eu não escutava. Então existe uma série de desconfianças, né, do que é tratar com criança com TDAH e com adulto com TDAH. E esse diagnóstico, às vezes, ele é muito prejudicado também pela busca inadequada dos profissionais, né? Às vezes a gente sabe que tem uma linha X, Y, Z que não trabalha com DSM, que não trabalha com psicopatologia, né, a teórica, né, descritiva, que trabalha com outras linhas, né? E essa pessoa não vai ter ajuda adequada. Cheguei a falar aqui, fiz anos de psicanálise, sou muito grata. Todos esses livros aqui, por sinal, são de Freud, ali, Lacan, mas não me ajudou absolutamente nada para tratar o TDAH, porque é um transtorno que precisa de um tratamento adequado. Vamos falar também da questão da medicação amanhã. Bom, o meu tempo vai se esgotar agora. Eu queria saber se tem alguma dúvida. Vou tentar ver os comentários, né? Mas de toda maneira, amanhã a gente dá continuidade, né? Então, vou só dar uma olhada breve aqui em relação aos comentários. Sim, a live vai ficar gravada. Eu espero que assim que eu termine, que eu consiga, né? Que já falei 10 vezes, eu não sou boa em tecnologia, mas que eu consiga de alguma maneira deixar aqui gravada. Meu esposo é tão legal que ele anotou as perguntas, gente, de algumas pessoas aqui. Bom, dificuldade de organizar pensamentos também pode ser baixa inibição. Aquela baixa, é um problema mais da função executiva, né? Também, assim, de não conseguir um planejamento, uma organização. Lembra que a gente falou que o diálogo interno ele é meio pobre? Então a gente vai ter recursos para dar, eu vou esperar falar amanhã. Planejamentos, escrita, mapas mentais, o que for. Mas sim, é um problema do TDAH, dificuldade de organizar pensamentos. A questão perguntaram aqui que especialidade médica faz o diagnóstico, mas eu vou deixar isso para amanhã, tá bom? Essa parte do diagnóstico em si. Existem pontos positivos de TDAH? Gente, você sabe a maioria aqui que eu tive câncer. Tirei 1000 coisas boas depois de ter tido câncer, né? Valorização da vida, uma paciência maior, um respeito ao próximo, muitas coisas, muitas coisas. Mas eu jamais queria ter passado pelo que eu passei para ter essas coisas boas, né? Então, é um transtorno, né? É uma vida sendo estigmatizada de muitas coisas. Dói muito, dói na família, né? Dói com quem convive, dói a pessoa, ela não atinge o potencial que ela pode atingir, ela é desacreditada, o nível de desemprego, de baixa escolaridade, de mau desempenho acadêmico em pessoas com TDAH é tremendo. Então, essa pergunta, jamais. Agora, por que eu trato? Existem, talvez, como eu falei, talvez minhas funções executivas estejam mais em dia do que a maioria das pessoas. Por que eu trato? Né? Talvez eu tenha aprendido a não me colocar, eu sei que eu sou muito do ambiente, então não me coloque em ambiente que me fere. Eu não me coloco em ambiente, eu não tenho perigo de eu fazer algo que eu sei que eu vou ficar mal, porque eu vou querer ser reativa. Então, sei lá, vivo negando live, nego não sei o quê, né, fazer o que eu acho que eu não vou conseguir lidar bem. Isso se tornou um autorrespeito muito grande, mas sim, tirei várias coisas boas do TDAH, mas jamais quero que ninguém tenha que passar por isso para poder lidar com essas coisas boas, né? É mais comum em meninos retraídos. Bom, em meninos é mais comum o traço de hiperatividade, em meninas a desatenção, né? Esses retraídos caem muito mais naquele traço de desatenção, né? Como é o sono da pessoa com TDAH? Esse aqui eu nem coloquei, mas eu posso falar amanhã. Depende de fase a fase, depende em que contexto ela está, mas é um relato comum, problemas com sono sim, dificuldade de dormir ou dormir demais, não ter um manejo, não ter uma disciplina nisso, né? Se for só mais por causa do tempo, dá para tratar sem remédio tarja preta? Gente, vamos falar amanhã de receitas amarelas até, né? Tem movimentos estereotipados como no autismo? Não, mas tem hiperatividade. Então o meu sempre foi rodar muito, eu fico rodava na cadeira, levanta, mas não é estereotipado, não pode ser considerado. É muito comum dislexia no TDAH? Sim. Pode falar sobre vivância? Fala amanhã também da medicação. Bom, gente, correndo para não perder, para não cair aqui no meio do nada, que acho que já vai cair a live. Vou tentar gravar, fico muito feliz pela interação de vocês. Como vocês agora sabem, eu sou muito, né, ação, reação, então me faz muito bem ver, que legal, fiz uma live, várias pessoas já comentaram, deram feedback, isso anima, né? A gente tem essa questão do ambiente, de não estar em ambientes que não fazem bem, porque vai ter uma alta reatividade, a regulação emocional não é tão tranquila, vem com uma onda, né?
E também quando tem coisas boas é bom demais. Também tem uma onda de bem-estar, que legal, todo mundo falando e por aí vai. Eu espero que tenha ficado claro na medida do possível. Se você gostou, né, compartilha. Eu nunca tive uma aula destrinchada assim de TDAH, espero que tenha beneficiado alguém. Muito obrigada a todo mundo e até amanhã às 8h30. Acho que vai dar tempo só de lembrar as pautas que a gente vai falar amanhã. Como se dá o diagnóstico, né? Quais são os médicos envolvidos, os profissionais, psicólogos, testes, né? Tratamento, medicação, quais são as medicações que mais se usam, dicas práticas para quem é TDAH, para quem vive com alguém com TDAH, e também, né, vou tentar pegar essa parte de compartilhamento de vivência pessoal, porque eu tenho uma coletânea de coisas que eu posso rir com vocês que eu já passei, mas por causa do tempo não deu muito, né? Mas eu espero que a gente consiga, assim, contemplar. Se não der tempo, não tem problema, não há estresse. A gente pode fazer uma outra live de vivências autodepreciativas, que a gente aprende a rir das coisas que a gente passou, mas na hora dói que só. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para todo mundo.